Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos iniciando agora mais uma live da fibromialgia. Quero agradecer mais uma vez aos administradores, pelo convite. Hoje a gente vai dar continuidade, em relação à saúde nutricional, que pode estar ajudando na fibromialgia. Hoje a convidada é a Tamara, nutricionista. Vamos falar de fibromialgia e saúde intestinal. A gente sabe que é muito comum, as pessoas com fibromialgia ter problemas gastrointestinais, como dor, inchaço, constipação. E a Tamara vai explicar pra gente o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando todas essas questões, tá? Gostaria que vocês falassem de onde que vocês estão nos assistindo. Para quem não me conhece, me chamo Gisele Medeiros, eu sou de Goiânia, sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar e UTI. E hoje eu falo aqui de Pernambuco, de Porto de Galinhas. Estou aqui de férias, mas reservei esse momentinho para a gente compartilhar informações, tá bom? Vamos convidar a Tamara para entrar, tá? Pra gente... Olha, já vi que tem pessoal de Fortaleza, de Recife também aqui do lado. Que maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar a Tamara para a gente dar continuidade. Pessoal do Rio de Janeiro, Santa Catarina, que bacana, Minas Gerais. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Como é que tu tá? Mas que metida que tu tá viajando! Estou aqui de férias, mas não poderia deixar de fazer a nossa live. Tu viu? Mas é bom descansar, né? Faz bem pra cabeça da gente, meu Deus. É maravilhoso. Seja muito bem-vinda, é uma alegria estar aqui com você, Obrigada. viu? Eu agradeço muito, sabe que eu adoro falar de nutrição, né? Eu sei, a gente adora ouvir você falar dele, mas Adoro. seja muito Mas é tão bem-vinda, lindo, Tamara, né? você se Obrigada. apresentar, né? Eu já abri Fica à aqui. vontade. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Tamara, eu sou nutricionista. Eu atuo na área já há 10 anos. Trabalho com a parte de nutrigenômica e nutrigenética com foco em dor e doenças crônicas. E, na verdade, nos últimos 4 anos, o meu foco tem sido realmente trabalhar e focar mais nesses indivíduos com dores crônicas, né? Tentar melhorar um pouco da qualidade de vida deles. Então, esta sou eu. Seja muito bem-vinda. E aí, eu espero que hoje a gente consiga falar mais um pouquinho, né? A última live foi tão corrida e a gente mais e mais e acaba o tempo. Fique à vontade, Sempre tem tá? assunto, né? Sempre Acabou que a tem. gente E nem a gente fez, não fiz roteiro, tá? Então, eu vou falando, mas se vocês quiserem perguntando, vocês vão fazendo. e Eu abri aqui no aí, computador para dar uma olhada. ótimo. E aí a gente vai respondendo as perguntas no decorrer da live. Pronto. Melhor. Vai me passando, porque às vezes passa e eu acabo não acompanhando Tá, aqui, tá? tranquilo. Então, vamos voltar primeiro e falar da relação, né, que a gente tem entre intestino e cérebro e dor. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente tem que entender que é uma dor de sensibilização central. Então, embora existam vários componentes imunológicos envolvidos nesse processo, existe um errozinho no cérebro na hora de entender alguns estímulos. Então, a gente tem, às vezes, um estímulo de luz, que pode, sim, gerar dor, um estímulo de toque, enfim. E aí, qual é a relação disso com o intestino? Embora eles pareçam distantes, eles são muito ligados. Na verdade, o intestino, ele age realmente como o segundo cérebro. Por quê? Ele vai produzir neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, dopamina, GABA. Ele vai produzir, por exemplo, anticorpos. Então, é a nossa primeira linha de defesa. Então, tudo que eu como, se é um alimento que é pró-inflamatório, se é um alimento que pode atiçar esse meu sistema imunológico, vai gerar a liberação desses anticorpos. E a gente já sabe que isso pode, sim, gerar dor na fibromialgia. O intestino, ele é responsável, na verdade, por filtrar tudo que chega ali e selecionar o que vai ser absorvido e o que não vai ser absorvido. O que é que acontece? Na fibromialgia em especial, a gente já identificou, eu falo a gente como se fosse eu que tivesse feito os estudos. Não, tá, gente? Eu só leio e aprendo com eles. Não fui eu que fiz o estudo. Mas o que foi identificado?
que existe uma proteínazinha que a gente chama de zonulina e ela está muito ativa. E o que, que ela faz? Ela abre o intestino. E aí o intestino ele vira uma paneirinha aberta. Isso é o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut. Vocês podem encontrar esse termo também. Então o intestino abre. E qual é o problema disso? É que é como se fosse realmente uma peneira. Então tudo que chega no intestino vai passar para a minha corrente sanguínea sem muito critério. E aí é que está o problema. Porque se a gente não sela o nosso intestino, o nosso corpo acaba absorvendo coisas que não deveria e reabsorvendo coisas que não deveria. Então, por exemplo, a gente tem lá no nosso intestino a nossa microbiota, né? A gente chamava antigamente de flora intestinal. Então, só para vocês situarem, hoje a gente fala de microbiota. Então, são os micro-organismos que vivem dentro do intestino. Essa microbiota, ela vai produzir, na verdade, várias substâncias que podem ajudar o meu corpo, como também pode prejudicar, dependendo do tipo de bactéria. Então, aquelas bactérias que não são tão bacanas, elas podem produzir algumas substâncias intermediárias que vão atiçar o nosso sistema imunológico. LPS, TMAL. E a gente vai ter também aquelas boas, que vai aumentar a nossa produção de serotonina, que vai regular o nosso sistema imunológico, dizer não precisa reagir. Então, tem todas essas questões. Então, olha quantas coisas a gente consegue dentro do intestino trabalhar na fibromialgia. Eu posso estimular minha produção de neurotransmissores, eu posso regular meu sistema imunológico, eu posso melhorar minha capacidade de metabolização do fígado, né? Então, tem várias coisas que a gente consegue trabalhar aí. Falando um pouco mais dos problemas que a gente encontra na fibromialgia, é muito comum a gente achar disbiose. Um estudo que foi feito em 2019, ele pesquisou o intestino de várias mulheres fibromialgicas, foi feito exclusivamente com mulheres esse estudo. E o que eles verificaram? Que o perfil dessa microbiota, então o tipo de bactéria que a gente tem nesse intestino é diferente de uma pessoa saudável, que não teria fibromialgia, independente de alimentação. Mostrando que a própria doença, ela faz com que a gente tenha alteração desse processo intestinal, desde a microbiota ali, né, desde os micro-organismos residentes até essa função mesmo de filtragem. Outra questão que também acaba acontecendo, é muito comum a gente ter reabsorção de estrogênio. Quando a gente tem uma saúde intestinal ruim, o estrogênio que deveria ser excretado, ele acaba sendo reabsorvido. E aí que mora o perigo, porque o estrogênio é fantástico para modular a dor, mas quando ele está em quantidades maiores, ele acaba aumentando, sensibilizando o cérebro, porque ele estimula glutamato. Então é comum a gente ter, por exemplo, indivíduos com ansiedade. É comum a gente pegar indivíduos, por exemplo, com histórico de depressão associado a esse intestino ruim. Então a gente aumenta a inflamação se a gente tem um intestino ruim, a gente aumenta a nossa condução mesmo imunológica, a gente dificulta o metabolismo. Então, só para vocês entenderem, tá? Eu fiz um resumão. Mas vamos falar do que a gente pode fazer para ajudar, porque eu acho que o foco é esse, né? Não falar de problema e sim de solução. Então, assim, dentre essas situações que acontecem, né, em relação à fibromialgia, uma que é super incidente é a síndrome do intestino irritável. Alguns estudos falam de 70%, 70 e poucos. Só que tem um detalhe importante. Esses estudos falam de uma população de um poder aquisitivo mais alto, de países desenvolvidos. E estudos nacionais têm mostrado que esse valor pode ser muito maior, porque a gente tem outras questões para ser discutida. No caso da síndrome do intestino irritável, qual é o maior problema? É que o problema não está no intestino. São ordens que vêm de maneira inadequada do meu cérebro. Então, essa comunicação entre eles falha, e aí o cérebro pode dizer acelera, ou pode dizer reduz demais. E aí tem os perfis, né, mais diarreicos, onde a pessoa acaba tendo diarreia com muita frequência. A gente tem o perfil obstipado, onde a pessoa acaba ficando muito tempo presa e quando vem a diarreia. E a gente tem aquele perfil misto, que acaba alternando muito entre um e outro. E aí, hora tá assim, hora tá assado. Conduta nutricional muda. Então, assim, independente do tipo, né, do subtipo, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Gente, saúde emocional é fundamental aqui. Não existe tratar intestino sem tratar da cabeça da gente. É importante a gente pensar em suporte emocional. É importante a gente pensar, às vezes, em fazer terapia, sim. Porque o intestino, ele vai reagir de acordo com o meu estado emocional. Algumas pessoas, vê se vocês se identificam, ficam nervosas, ansiosas e aí dá o piriri. Solta tudo, não solta?
Algumas Verdade. pessoas chega sentem, né? Às vezes nem faz, nem tem diarreia, mas sente as cólicas intestinais ali acontecendo. Por que que isso acontece? Porque toda vez que eu me estresso, aumenta a cortisol, aumenta a catecolamina e aumenta a acetilcolina, que é o neurotransmissor que dá início a esse processo de liberação de enzimas, de aceleração do ritmo intestinal. Então, se eu estou estressada e eu tenho síndrome do intestino irritável, a mensagem que vai chegar para o meu intestino é mais confusa. Então, acaba que eu não consigo controlar esses sintomas, mesmo que eu esteja fazendo a dieta adequada, mesmo que eu faça uso de medicação. E aí tem muitos pacientes que chegam, mas não consigo, não dá jeito, já fiz de tudo e não dá certo. Faltou o primordial, que é cuidar um pouquinho da saúde emocional da gente. Então, esse é o passo um. Então, vamos falar de comida, que eu sei que vocês estão. Eu já vi aqui algumas perguntinhas, né? Tem várias perguntas. O que comer? O que pode comer? O que é bom, o que ajuda? Então, vamos voltar. Então, vamos falar primeiro do perfil diarreico. Em relação ao perfil diarreico, que é aquela pessoa que está sempre evacuando, então as fezes são mais ácidas, inclusive acaba assando ali a questão do períneo, né, do ânus, enfim. Nesse caso, coisas que eu preciso pensar. Tá, primeira coisa, saúde emocional. Depois, hidratação. Toda vez que a gente tem muita diarreia, a gente desidrata. E se eu desidrato, eu vou dar essa mensagem inadequada para o meu cérebro de que está faltando água e ele entra em pane. Sabe carro velho, quando a gente deixa de colocar água no motor, que ele começa a esquentar e depois começa a vir aquela fumacinha e o motor vai querendo parar, né? Isso acontece com o nosso corpo também. Então, no perfil diarreico, até mais do que no obstipado, é fundamental aumentar muito a ingestão de água, tá, gente? Qual é a quantidade? Se o perfil é mais diarreico, de 35 a 45 ml por quilo de peso. E aí vocês vão dizer, meu Deus, Nutri, tem certeza que é tanto assim? Sim, porque a gente está perdendo líquido. E se eu não repor, as minhas células não vão funcionar direito. E aí não é só a questão da dor. A gente acaba tendo também muita fadiga. E aí para tudo, né? A gente não consegue produzir. Então, água é fundamental. Primeiro passo. Uma outra coisa é a gente regular. Porque no perfil obstipado, eu acabo espoliando as minhas bactérias boas também. Vai tudo. Como se eu estivesse usando mesmo um antibiótico. Então, vai embora. Então, eu tenho que repor isso. Para quem pode fazer reposição, a gente pode usar kombucha, a gente pode usar via oral, tá, gente? A gente pode usar, por exemplo, os fermentados kefir, né? Que são aqueles gruminhos, que são colônias de micro-organismos saudáveis. Se a pessoa não tem uma intolerância à lactose ou se a pessoa não sofre com uma hipersensibilidade à proteína do leite de vaca, que eu já falo agora também, a gente até pode fazer uso do iogurte natural. Mas se a pessoa tem, o que é que eu diria? Para não usar nesse momento derivados lácteos, porque algumas pessoas podem responder, inclusive, de maneira inadequada a ele, por mais que não tenha essa sensibilidade. E eu acabo falando porque tem muitas pessoas que questionam, mas não é assim para todo mundo, não. Então eu tô falando, tá, gente? Depende da pessoa. Mas em geral eu não recomendo, mas tem pessoas que sim, podem ser feito o uso. E a gente pode usar também probiótico terapia. A gente pode repor isso para o meu intestino. Uma coisa que vai funcionar para os dois casos, que é a gente selar o nosso intestino para dar aquela regulada. Então, para eu selar esse intestino, existem vários nutrientes que eu posso usar. Por exemplo, vitamina A. Onde é que eu acho vitamina A? Na cenoura, na abóbora, manga, mamão. Lembrando que manga, mamão e até abóbora, eles podem estimular o ritmo intestinal. Então, quando a gente faz o uso desses alimentos, eu tenho que saber com que eu vou combinar. Então, por exemplo, eu vou servir uma abóbora. Ao invés de usar abóbora pura, eu posso servir, por exemplo, com um arroz e fazer um risoto de abóbora, para poder ajudar a segurar, contrabalancear esse processo. Eu posso colocar um pouco mais de proteína, mas que tipo de proteína? Proteínas de fácil digestão. Então, ovo de galinha para quem faz uso de produtos animais. Eu posso usar, por exemplo, proteína vegetal para quem não faz uso, para quem é vegetariano. Existem proteínas vegetais de altíssima qualidade no mercado. A gente pode fazer isso também. E tem um detalhe que eu acho bem importante nesse perfil diarreico. Algumas pessoas chegam às vezes no consultório sem regulação e falam, não sei o que está acontecendo porque eu já fiz a dieta Low Food Map, que eu também já vou falar agora para vocês, e não resolve. Existem alguns suplementos, inclusive supernaturais, que a gente usa muito na fibromialgia, que podem acelerar o ritmo intestinal. Então, 5-HTP, quem nunca? É super comum a gente ver pacientes que usam, né, 5-HTP. Condroitina, glucosamina, eles podem estimular o ritmo intestinal, principalmente para esse perfil diarreico. Indivíduos que fazem uso de óleo de linhaça, ele é fantástico para a hidratação dos olhos, para melhorar, inclusive, a lubrificação vaginal. Mas se eu tenho um perfil mais diarreico, eu posso acabar estimulando esse ritmo intestinal fazendo uso dessas coisinhas, tá? E olha que é tudo natural, né? Pimenta caiena, que mais? Guaraná, que também a gente vê bastante, né? Eu preciso de um estímulo.
guaraná. Café também pode estimular o ritmo intestinal. Então, o importante é fazer o quê? É o repor o que está sendo perdido. Selar o intestino. Como é que eu selo meu intestino? Maçã, para quem não tem intolerância, no caso a ela, né? Pode ser usado, porque tem bastante quercetina. Se a pessoa não pode usar maçã, a gente pode, inclusive, prescrever isoladamente quercetina para selar intestino. A gente pode usar glutamina para também fazer esse processo de selar intestino. Um alimento que é super rico em glutamina, repolho. Então, para quem não tem intolerância e pode consumir, repolho é super interessante para dar uma regulada nesse processo intestinal. Vocês estão acompanhando, gente? Eu estou falando rápido? Tá ótimo. Tá dando para entender, né? Se tiverem dúvidas, daí tu Sim. me passa, tá? Porque eu Tá sou bom. cegueta e essas letrinhas são muito miúdas. Tá Uma outra coisa que a gente faz bastante... Tá dando para entender, né? ótimo. Tá. Então, assim, uma coisa que a gente faz bastante é usar o protocolo Low Food Map. O que é isso? É uma dieta para a vida inteira? Não é, gente. Eu vejo as pessoas confundindo muito isso na cabecinha e não é bem assim que funciona. Como é que funciona esse protocolo? A ideia é eu tirar da minha dieta os carboidratos que são fermentáveis, porque, obviamente, se eu estou com diarreia e eu distendo a parede intestinal, mais diarreia eu vou ter. Então, a gente suprime esses carboidratos que podem fermentar no meu intestino. E eu vou fazer o teste de tolerância para saber ao que é que eu sou intolerante ou não. A intolerância tem a ver, na verdade, com a produção de enzimas. Então, às vezes, a gente não está mais produzindo tantas enzimas quanto deveria para um grupo ou para o outro, e aí acaba que a gente não consegue digerir. E aí o resultado distende. Alimentos que são comuns a gente distender, a gente vê feijão, oleaginosas é comum a gente notar, os sulfurados de maneira geral. Então, alho, cebola, repolho também podem fermentar. O fato de eu ser intolerante a um grupo, porque a gente fala food map, mas na verdade é uma sigla em inglês, tá? É um acrônimo, e cada letrinha dessa significa um grupo diferente. Então, o fato de eu ser intolerante a um grupo não significa dizer que eu vou ser intolerante a todos os outros. Como também o fato de eu ser intolerante a um grupo não significa dizer que eu não posso consumir ele, porque tem questão de quantidade. Às vezes a pessoa pode tolerar pequenas quantidades e não grandes quantidades. Então, isso a gente faz o teste para avaliar. Dentro desse protocolo, a gente usa um sistema que a gente chama de 6R. Então, como é que funciona? Primeiro, eu retiro aquilo que está me fazendo mal. Depois, eu restauro a minha mucosa intestinal, faço a selagem, que aí pode ser tanto via oral com alimentação, como via suplementação. Eu devolvo o que eu perdi. Então, a gente usa, às vezes, probiótico terapia. Lembrando que isso não é no início, porque se eu dou o probiótico, inclusive o probiótico errado, a cepa errada, nesse primeiro momento, ao invés de melhorar, eu pioro a situação. Então, até o tipo de probiótico que a gente vai usar, os tipos de cepa, tem que ser escolhidos direitinho, né? Qual é a família de probiótico que serve mais para isso ou para aquilo? Isso tem que ser pensado. E aí, esse protocolo todo vai levar, às vezes, 2 meses para ser concluído. As pessoas, às vezes, querem resultado rápido. Gente, não funciona assim. Imediato, né? Não funciona. Seria ótimo se funcionasse, porque ia estar rica, gente, rica. Olha, passando as jatas, dietas, né? Mas não é assim que funciona. A gente vai por etapas, a gente vai fazendo devagarinho, porque cada corpo tem seu tempo. E isso precisa ser respeitado. Até aqui, ok, né? Dentro desse protocolo, a gente precisa fazer novamente os processos de reintrodução. Porque eu preciso avaliar se o meu paciente realmente vai ser intolerante àquela quantidade de carboidrato, ou se ele estava intolerante porque o sistema digestivo dele não estava funcionando direito. E aí, depois dessa regulação, a gente avalia. Tem pacientes que, depois de fazer o tratamento, voltam a consumir as coisas sem dor, sem distensão. Então, não é uma coisa atípica assim, não, sabe, gente? Não é uma coisa utópica, isso acontece. Mas, claro, tem que ser feito todo o protocolo certinho para, no final, a gente avaliar. Como também tem indivíduos que não vão poder voltar a comer determinados alimentos porque realmente vão se sentir mal. Tranquilo, né? E aí, a gente tem um outro perfil. O perfil obstipado. O processo de hidratação continua igual, aquele processo da gente cuidar da cabeça continua igualzinho, porque você já sabe que o intestino e o cérebro estão ligados diretamente, então um responde ao outro. E aí tem coisas que a gente pode acrescentar. Por exemplo, prebiótico é uma coisa que a gente tem cuidado em colocar, porque as fibras que ajudam o intestino a melhorar também fermentam. Então a gente acaba tendo um número reduzido de fibras para ofertar. Quais são as que fermentam menos? Chia. A gente tem a psyllium, que a gente também pode usar. E a depender do grau desse processo digestivo, né, de alteração, a gente pode usar um pouco de aveia, tá? Então, são as que a gente mais usa. Uma outra coisa que a gente também pode usar muito para quem tem essa dificuldade, na verdade, de evacuar, não está indo tão bem, mas também está fermentando bastante, é a beta-glucana, que a gente acha na aveia, mas que a gente também acha e extrai, na verdade, de algumas leveduras. Então, esse componente, né, ele é vendido líquido em farmácia.
tem pronto, pode ser manipulado, mas enfim, quem está acompanhando vocês, a nutricionista vai determinar qual é a melhor solução nesse caso. E aí a gente pode usar como pré-biótico para alimentar as bactérias boas que eu quero cultivar ali, para poder ajustar. Inclusive, a gente pode usar probiótico para estimular ritmo intestinal. Então, tem algumas cepas específicas para obstipação. Por isso que, às vezes, quando as pessoas perguntam, né, qual probiótico eu vou usar, qual marca? Depende, gente. Por quê? Porque cada famíliazinha desses probióticos, eles vão agir de maneiras diferentes. Eu tenho um probiótico que vai estimular meu sistema imunológico. Eu tenho um probiótico que vai melhorar a gastrite. Eu tenho um probiótico que vai melhorar minha tolerância ao glúten, à lactose. Então, para quem tem baixa produção de lactase, tem probióticos específicos que estimulam essa produção. Então, a gente tem probiótico para tudo. Por isso que a cepa tem que ser super bem escolhida. Porque se eu pego uma cepa inadequada, ao invés de melhorar, eu acabo fazendo mais distinção, fazendo mais fermentação. No caso do perfil obstipado, coisas que a gente precisa observar bastantinho. Se tem desbiose, isso é importante. Como é que eu vou identificar, Nutri, se eu tenho desbiose ou não, no caso do perfil ali mais obstipado? Porque no caso do diarreico ele acaba perdendo, então a gente tem que repor mesmo. Mas no caso do obstipado, eu vou observar o seguinte. Primeiro tem a distensão abdominal, que é clássica. Depois eu vou perceber o cheiro. Como é o cheiro dessas fezes? É um cheiro mais forte? Como é o cheiro do meu pum? Ele sai quente? O cheiro é daquele que eu vou interditar o meu banheiro? Se está acontecendo isso, possivelmente tem desbiose aí. Outra coisa que a gente pode observar, quem tem desbiose, próximo ali ao umbigo, costuma sentir essas dores viscerais tipo agulhada. Sentir pinicar, bem próximo ali à região do umbigo. Outra coisa que a gente nota quando tem desbiose, a pele. Eu sou adulta, comecei a aparecer espinha do nada, então a pele ela começa a ficar acneica. Já é um indício também. E uma outra coisa que a gente observa muito é a questão da língua. Então, vocês podem olhar a língua de vocês lá no espelho e vocês vão observar o seguinte, lá próximo às amígdalas, naquela região, vocês vão olhar a formação de saburra. Se ela é intensa, mesmo com escovação, possivelmente isso é um sinal do corpo avisando, olha, meu intestino aqui não está funcionando tão bem. Estão acompanhando, né? Então, uma coisa que eu acho muito, muito fundamental, independente do perfil, façam raspagem de língua, gente. É tão simples. Vocês podem fazer assim que vocês acordam, né? Durante ali o processo de higiene bucal, antes de beber qualquer coisa, inclusive água para medicação. Porque aí você vai diminuir a carga desses micróbios, né? Que vai chegar no teu intestino. E isso já começa a ajudar muito. É bem comum o indivíduo que tem fibromialgia usar muito medicamento. E por isso mesmo ele acaba se queixando também de muita dor gástrica. E aí o que é prescrito? Prazol. Aí entra um outro porém. Quando eu vou dando os prazóis da vida ou outros, enfim, inibidores, eu acabo diminuindo a acidez desse meu estômago. Claro, para poder diminuir a dor, para poder aliviar por conta do excesso das medicações. Só que o que acontece? A longo prazo, esse estômago que deveria ser ácido, tá menos ácido, ele acaba não matando as bactérias que chegam via oral. Seja porque eu engoli essa burra, seja porque eu consumi um alimento X ou Y, e ele acaba tendo muito mais problema gastrointestinal. Então, às vezes é fundamental pensar nisso também. O que eu posso fazer para estimular essa proteção do meu estômago para evitar que eu precise fazer, a longo prazo, uso do prazol? Porque tem pacientes que às vezes chegam usando há tipo 2 anos o prazol. E aí ele reclama do brain fog. Claro, a B12 lá embaixo. Toda vez que a gente faz muito tempo, né, uso de medicamento, vai ter os benefícios, mas também vai ter os malefícios da medicação. Para todo remédio assim, até um remédio para dor de cabeça. Então, gente, independe de medicamento, tá? Todo remédio tem um lado bom e um lado ruim. Acontece, o lado ruim de usar prazol por muito tempo, e eu diria que é um dos principais, é a gente reduzir a quantidade de complexo B circulante. E aí o que acontece? B12 é fundamental para minha mente funcionar. Aí a gente começa a notar o quê? Brain fog, esquecimento. Aí a gente começa a notar que a pessoa começa a ter dificuldade de aprendizagem, começa a perder foco. Às vezes o problema não é a mente em si. Às vezes é um problema gastrointestinal que precisa ser ajustado. Eu vi aqui, ó, isso me chamou atenção. 15 dias sem evacuar é muito tempo. Tem que fazer estímulo, tá? E aí a gente vai agora falar dos estímulos, acho que é Mona Lisa, né? Estímulos simples que a gente pode fazer. Todos os dias, de manhã e de noite. Quando eu estiver deitadinha, a gente faz um tipo de Chantal adulta. Eu faço estímulo visceral mesmo, sentindo horário. Então eu dou 2, 3 voltas sentindo horário com leve pressão, porque se eu forçar demais eu posso provocar dor. E aí depois eu faço o deslizamento de cima para baixo. Vocês podem usar inclusive um molhinho para ajudar esse processo de fazer esse estímulo. De manhã e de noite. Outras coisas que a gente pode fazer no caso do perfil obstipado. Eu posso usar chás amargos. Toda vez que eu uso chás ricos em taninos, que tem esse sabor de remédio, né? É o que nossas avós já usavam.
Funciona super bem. Isso vai estimular a minha produção de ácido, vai estimular a minha produção de enzimas digestivas, e isso vai estimular o movimento peristáltico. Porque esse sabor amargo é entendido pelo cérebro como possível veneno. Então, para evitar que ele, enfim, se contamine, para evitar que haja algum problema, é um estímulo natural. Ele começa a estimular o nosso peristaltismo para eliminar o mais rápido possível aquela substância. Então, toda vez que eu faço uso de um chá amargo, eu começo a estimular esse meu intestino. Eu posso fazer esse estímulo matinal em jejum e eu posso fazer antes de dormir. Então, para essas pessoas, como a Mona Lisa, que comentou que fica 15 dias sem, a gente pode fazer o estímulo prévio à noite, tá? Outra coisa que é fundamental é a gente avaliar o core. O core são esses músculos internos que a gente tem na barriga da gente e eles ficam flácidos, porque a gente usa pouco. A própria fibromialgia faz com que exista uma flacidez muscular. O colágeno, por exemplo, produzido não é de tão boa qualidade, ele é mais frágil na fibromialgia. Tem muitos estudos que já mostram isso. Então, precisa ser estimulado. Por isso que é importante vocês fazerem atividade física. Porque a atividade física vai estimular o fortalecimento desses músculos e aí o corpo tem mais força para empurrar e estimular esse movimento do intestino natural. Então, gente, atividade física, para quem é perfil ou misto ou obstipado, é mais do que, assim, prioritário. Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar de verdade, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também para poder estimular é a questão da posição da evacuação. Isso é uma coisa que eu ensino sempre aos meus pacientes e eu já notei que muitos não conhecem isso. Então, assim, não é só sentar, gente, botar o pezinho no chão e esperar o cocô vir e forçar, forçar, forçar. Não vai funcionar desse jeito. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar o meu corpo na posição mais fisiológica possível. Como é que eu posso fazer isso? Sabe criança quando abaixa fica de cócoras para fazer cocô, né? Eu vou simular isso no meu vaso. Como? Eu vou colocar um banquinho embaixo dos meus pés e elevar os meus pés em torno de 10, 15 centímetros se eu tenho uma altura mediana. Mas se eu for mais baixinha, tipo anãozinha, gente, essa altura tem que ser um pouco maior, tá? Desse suportezinho. E aí vocês vão colocar esse banquinho embaixo dos pés de vocês e a gente vai fazer um V entre a minha perna e o meu abdômen. Então eu vou debruçar levemente para frente. Isso vai fazer com que o meu intestino e o meu ânus se alinhem. Então fica mais fácil de empurrar, porque a gravidade faz o seu papel. Então a gente tem menos força ali para fazer. Isso já ajuda muito. Outra coisa que a gente pode fazer, treinamento de toalete. Treinamento de toalete funciona como? Eu vou meio que programar mesmo. Então, eu quero estimular a minha evacuação na primeira hora da manhã. Então, naquele horáriozinho, eu vou lá e vou sentar 5, 10 minutos. Não deu, tudo bem, não vou ficar forçando. E a gente vai, porque naturalmente o corpo ele começa a entender que aquele é o horário da evacuação. Lembrando que a gente vai estar fazendo todos os outros estímulos que eu já comentei, tá? Isso já vai ajudando a empurrar. Uma outra coisa que é fundamental, gente, juro que já vou pro próximo estímulo, que é pra gente olhar, é o seguinte, como é que andam os hormônios de vocês? Por que eu tô falando de hormônio? Porque é muito comum a gente ter alterações tireoidianas na fibromialgia. Então, a tireoide, não é que necessariamente todo mundo vai ter hipotireoidismo, mas essa tireoide, ela não é tão funcional quanto deveria ser. Ela é um pouquinho mais lenta. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma produção não tão boa dos meus hormônios tireoidianos, que vão estimular o meu metabolismo, que vão fortalecer as minhas células, enfim, eu acabo tendo uma lentificação dessas células que eu também encontro no meu intestino, dessa musculatura lisa. Então, o intestino ele fica paradinho. Ele fica preguiçoso. Então, é muito comum a gente identificar esse ritmo mais parado, inclusive síndrome do intestino irritável na fibromialgia, associado também à disfunção tireoidiana. Lembrando que a disfunção não precisa estar com o meu TSH lá em 4, 5, 6, 10, não, viu, gente? A gente pega a disfunção tireoidiana já com TSH em torno de 3 e pouquinho. Então, a paciente ela não tem um hipotireoidismo clínico, mas ela apresenta sinais de hipotireoidismo, com excesso de fadiga, dor articular, dor muscular, insônia, depressão, ansiedade, por aí vai. Inclusive, ritmo intestinal mais lento. Então, às vezes, esse ritmo intestinal mais lento também pode estar associado a essa tireoide. E aí, regulando a parte emocional do paciente e ajustando essa questão hormonal, o intestino também funciona. Então, assim, ó, olha quantas coisas a gente pode ir fazendo para poder ir ajustando. É bastante coisa, né? Eu acabei nem falando de suplemento nenhum, mas eu posso voltar depois e falar de modo geral, tá? E aí, quando a gente tem esse perfil misto, às vezes eu preciso ter estratégias dos dois pontos. Eu preciso fazer uma coisa e preciso fazer a outra também. Então, eu preciso, às vezes, aumentar muito a ingestão de água, eu preciso cuidar dos meus pré-bióticos. Nesses pacientes mistos também é bem bacana a questão da beta-glucânia que eu comentei. A gente pode usar sim. A gente pode fazer um período, por exemplo,
com o uso de quercetina e glutamina combinadas. Isso ajuda muito a selar o intestino e aí dá uma regulada nesse processo, né? Nessas passagens que vai para o sangue, que vem, enfim. Isso ajuda bastante também. Nutri, eu não tenho dinheiro para estar pagando, enfim, essas coisas todas. O que eu faço? Eu posso usar, como eu falei, maçã. Então, se teu perfil ele é mais diarreico e tu tolera a maçã, no caso, né? Tu pode usar só a polpa da maçã. Então, tira aquela parte vermelha da casca e usa a polpa. Uma outra coisa que a gente pode usar, matcha. O matcha é uma versão em pó do chá verde, é a plantinha assim da Camellia sinensis, e ela tem bastante L-teanina, que é uma versão vegetal da glutamina. Então, não é a mesma substância, mas o nosso corpo pode utilizar do mesmo estímulo. Compreenderam essa parte aqui? Então, olha quanta coisa a gente já pode fazer. Falei um pouquinho dessa parte, né? Tem uma outra questão que também é bem importante a gente falar. Não é nada incomum a gente pegar indivíduos que têm hipersensibilidade. Lembrando, gente, que intolerância, hipersensibilidade e alergia são coisas completamente diferentes. Então, tem pacientes que às vezes vêm com o exame e dizem assim, olha, tá aqui meu IgE, não tenho alergia, sei lá, ao glúten. O antigliadina deu ok, não tenho nada. Tá, tudo bem, que ótimo para você. Só que lembra que eu falei lá no início, né? É muito comum a gente ter esse aumento de permeabilidade intestinal. Então, o que acontece nesse processo? Eu posso deixar passar proteínas inteiras. Quando eu faço um exame para poder avaliar os antígenos e tudo mais, eu estou procurando um segurança treinado. Esse aqui é treinado para reagir aquilo ali. Só que no nosso sistema imunológico, ele funciona de duas maneiras. Eu tenho o meu segurança treinado e eu tenho um cão de guarda, tá? O que acontece? Às vezes eu não tenho o segurança treinado para reagir para aquela proteína, mas o meu cão de guarda é um pincher. E ele é muito exagerado. E o que ele faz? Ele acaba reagindo de maneira inadequada e exacerbada a algumas proteínas. Então, depois que a gente começa a tratar intestino, alguns pacientes voltam a comer as coisas normalmente porque a gente faz o quê? A gente sela. E a proteína não passa mais inteira. Ela passa em pequenos pedaços. E passando de pouquinho em pouquinho, o nosso cão de guarda consegue tolerar. O problema é quando chega de vez, uma proteína muito grande, que ele acaba reagindo. Estão dando para entender isso aqui? Certo. Estão dando, né? Eu vi que perguntaram aqui também da espirulina. Espirulina é uma alga de água doce. Ela tem um tom verde azulado, assim, muito bonito mesmo. Eu gosto muito de usar, a gente pode usar. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Em relação à espirulina. Pacientes que têm uma tireoide que não estão tão funcional, às vezes a gente tem que dar uma avaliada. Alguns pacientes podem ter intolerância, como teria qualquer outra proteína. Porque, embora seja uma plantinha, é uma plantinha com uma carga proteica enorme. Então, a gente pode sim reagir como reagiria a qualquer outra proteína, tá? Eu gosto muito mais em relação, pensando na síndrome do intestino irritável, de usar clorela do que a espirulina. Também tem uma fração proteica alta, só que a clorela, ela tem uma capacidade um pouco mais interessante, que é na questão de estimular o meu metabolismo energético, de estimular a minha produção de energia. Então, ele também serve como antifadiga. Então, eu prefiro um pouquinho mais, às vezes, começar com a clorela, selar o intestino, e depois a gente vai oferecendo outras proteínas e fazendo o teste, né? Porque ninguém é igual a ninguém, gente, isso também muda, tá? De um paciente para o outro. Tem umas perguntas aqui, ó. Uma que eu vi aqui, que é a questão do matcha. Se pode ser de saquinho. Eu prefiro comprar separadinho, porque às vezes a gente não tem certeza da qualidade daquele saquinho. O que a gente pode fazer? Eu posso abrir esse saquinho e eu posso usar um infusor de chá, que seja confiável, enfim, que eu comprei, que eu sei da qualidade, e eu uso ali. Daí diminui um pouco. Porque se aquele saquinho não é de boa qualidade, a gente sabe que pode ter algumas reações, tá? Tu quer me fazendo algumas perguntas? Porque eu vi que subiram várias, mas eu não consegui acompanhar. Tem várias que você já respondeu. Tem um aqui Já? que eu achei bem interessante. Várias pessoas perguntou por que sente mais o intestino irritado, cólicas à noite. O que acontece? Isso é interessante, tá? A gente tem, na verdade, esse controle intestinal, como eu falei, ele depende do meu cérebro, tá? E para eu relaxar, por exemplo, a musculatura, estimular a peristaltismo, enfim, eu vou precisar de determinados neurotransmissores. Então, eu tenho alguns neurotransmissores de fase mais de vigília, que funciona de dia, e eu vou ter também alguns neurotransmissores que vão funcionar mais à noite. O que acontece? Ao longo do dia, esses neurotransmissores vão respondendo à minha produção de hormônio, vão respondendo à maneira que eu geri o meu corpo durante o dia. Será que eu fiz exercício de respiração para produzir GABA? Será que eu fiz um alongamento para induzir relaxamento, diminuir essa tensão, diminuir catecolamina?
Que tipo de exposição eu estou fazendo para o meu cérebro? Eu estou vendo sei lá, um filme de terror, uma novela, tragédia. Enfim, isso tudo vai contar sim. Porque o nosso cérebro ele é perceptível. Eu até já falei isso outras vezes. Então, pensem comigo. Quando vocês estão assistindo um filme de suspense, sabe quando aparece aquela coisa do nada, a gente pula da cadeira? Não é com a gente. Por que eu estou pulando da cadeira se eu sei que aquilo está na tela? Porque o meu cérebro ele não vê, na verdade, o que é real, o que não é. Ele vê percepção. Então, para ele, o que ele está filtrando é real. Por isso que a gente tem medo quando a gente vê um filme de terror. Por isso que a gente sente frio na barriga quando a gente vê alguém pulando de paraquedas, enfim. Estão captando isso, né? Ao longo do dia, a gente vai organizando nossos neurotransmissores, nossos hormônios, enfim. À noite, principalmente, se eu tenho uma atividade maior desses neurotransmissores e desses hormônios de fase ativa, eu acabo estimulando também o meu corpo a funcionar como se tivesse durante o dia. Então, é como se a gente somasse durante o dia todo esse estresse, todas as agonias, tudo que eu fiz ou deixei de fazer, e no final do dia eu tivesse uma conta para fechar. Estão dando para acompanhar, né? Então, isso é super comum da gente identificar. Então, não é só a questão da síndrome do intestino irritável que a gente pode ver pior à noite, não. A gente pode ter piora também, por exemplo, de coceira nos olhos, coceira no ouvido, garganta. Ou às vezes a gente chega até amanhecer, inclusive meio fanho, meio entupido, secretando. Estão conseguindo pegar? Por que isso acontece? Novamente, fase de vigília, fase do sono. Na minha fase de vigília, eu produzo histamina. E à noite, eu tenho que consumir menos porque ela vai estar, enfim, fora de circulação. A enzima que degrada ela não funciona de noite. É a mesma coisa ali. Então eu vou somando. Se o meu nível de estamina chega muito alto à noite e a enzima que controla ela não está funcionando, o que, que vai acontecer? Fase vigília. Então a gente fica acordando no meio da noite. Eu posso ter espasmo muscular. Eu posso ter aquelas dores, né? É tipo cãibra ali no meio da noite. Então não é só potássio, não é só água. Até essa questão vai influenciar. Então, novamente, fase vigília, fase sono. Qual é o objetivo do tratamento? É só tratar a síndrome do intestino irritável? É só tratar o meu intestino? Não. Eu tenho que tratar o meu corpo, inclusive minha cabecinha. Porque se eu não vou gerindo o dia todo e eu me permito chegar à noite muito pilhada, um monte de alteração que não deveria acontecer vai acontecer, porque eu não cheguei ao equilíbrio que eu precisava para ter um sono adequado, para ter uma noite mais tranquila. Deu para entender assim? Eu posso explicar de outro jeito também. Tá Deu para ótimo, entender? entendeu? Sim. E aí, com tudo isso, acaba causando a falta de sono, né? O pessoal tá falando aqui essa questão que Falta aí de não consegue sono. dormir. Exatamente. Isso. Na estrutura do sono, na verdade, a gente tem a arquitetura, na verdade, é dividida em várias fases. Eu tenho o processo de inicialização, eu tenho a duração e eu tenho o final. Quando eu não estou dormindo bem no início, eu não consigo iniciar o sono, o que está faltando? Adenosina. Então a gente passa o dia todo fadigado. Adenosina eu acumulo, gente, quando eu produzo energia. Se eu passei o dia todo fadigado, vocês acham que vocês vão dormir à noite? Não vão, porque a chave do carro está faltando. Entende? Então eu preciso ter energia de dia para dormir à noite. Eu sei que parece contraditório, mas é assim que funciona o nosso corpo. Uma outra coisa que também acaba tendo muito pouco é a questão da minha serotonina. Então eu passo o dia todo produzindo muito pouquinho serotonina e aí lá à noite eu não produzo o suficiente melatonina. Eu também não vou ter indução do sono. Já quando eu acabo picando o meu sono e acordando muitas vezes, entra aqueles neurotransmissores que eu comentei. É o excesso de glutamato, que deixa a gente pensando muito rápido, que deixa a gente enérgica. Eu digo enérgica não que eu vou sair fazer as coisas, porque a fadiga é corporal, mas a mente não para, tá? Então é aquela mente que tá aqui, tá ali, tá pensando aqui, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, é aquela mente mais ansiosa. Eu vou ter um excesso de cortisol, que é aquele hormônio associado à questão do estresse. Isso faz com que o meu sono pique, porque por mais que eu tenha a melatonina, para eu dormir de maneira profunda, eu preciso de melatonina e GABA. Glutamato e GABA são opostos, tá, gente? Então toda vez que eu tenho muito glutamato, pouco GABA, ou seja, eu não relaxo, eu não consigo controlar a minha dor. Tá ali do lado oposto do outro. E aí, se eu fico acordando muito durante a noite, o que eu tenho que trabalhar durante o dia? Estímulo de GABA. Respiração, meditação, exercício de alongamento. A gente pode usar os chás gabaéticos, valeriana, enfim. Então, depende. Não é só a questão de não dormir. Por que eu não estou dormindo? Eu demoro de dormir? Eu acordo muito durante a noite? Eu tenho insônia terminal? Se é insônia terminal, é porque a minha produção de melatonina acaba muito tempo antes do que deveria. Aí a gente tem que fazer o quê? Voltar para o início lá da manhãzinha para começar a estimular serotonina o dia inteirinho que Deus deu. Desde a suplementação até, tipo, banhos de sol, questão de escolher alimentos que tenham mais fitomelatonina, enfim. Então a gente começa do início, tá? Então tem várias coisas que acontecem. Gente, eu vou tomando porque, sabe, né? Teve uma pergunta aqui. O chá de óleo. Cortou para mim, eu não consegui te escutar.
Não sei se é o meu áudio ou se é o teu. Tá tendo retorno para mim. Me ouvir? Voltou. Voltou? O Voltou, chá agora tô de ouvindo. alecrim. O chá de Chá alecrim de se alecrim, ajuda. Isso. ele é muito bacana, só que depende, tá? Por que depende? O alecrim, ele vai aumentar a minha produção de dopamina. Então, para quem tem dor com baixa dopamina, eu acho que foi com vocês que a gente falou de depressão? Não, foi no Mundo Fibromialgia que a gente fez a live de depressão. Então, deixa eu voltar para vocês acompanharem. Para eu ter controle do meu corpo, para eu relaxar, para eu não ter dor, a gente tem alguns neurotransmissores que fazem o controle desse processo de dor, né? Que a gente chama de modulação. A dopamina é um desses neurotransmissores que eu preciso, porque ela vai ser convertida em noradrenalina, que é o que vai agir. Então, quando vocês usam, por exemplo, uma duloxetina da vida, vocês vão aumentar o nível de noradrenalina e de serotonina para aliviar a dor. Estão acompanhando, né? O Certo. alecrim vai aumentar essa dopamina. Então, se eu tenho muito baixa dopamina, vai ser interessante sim eu aumentar a dopamina. Mas, contudo, porém, entretanto, tem questão de horário. Porque a dopamina é um neurotransmissor de fase vigília. Então, se eu vou tomar um chá de alecrim à noite, o aumento dessa dopamina pode ser demais e aí eu posso não conseguir dormir, tá? Uma outra coisa que tem em relação também ao chá de alecrim é o seguinte, ele também tem uma atividade super diurética. Então, se a gente não tem esse controle tão bacana ali da bexiga, usar um chá desse tipo à noite pode ser um problema porque a gente vai querer despertar para fazer xixi. Então, se vai usar o chá de dopamina, é ótimo, né? De alecrim, eu acho muito bacana de usar, principalmente quando a gente tem algumas questões assim de depressão e tudo mais, associada também a baixa de dopamina, de noradrenalina, mas usar durante o dia. Então, amanhã, início da tarde, é interessante para a gente estar aumentando. Além do alecrim, a gente pode usar hortelã, a gente pode usar sálvia, que também tem um efeito muito similar. Então, aumenta a dopamina, também dá uma melhorada na questão da acetilcolina, que é que a gente também usa para controlar a parte intestinal, que a gente usa para aprender, que a gente usa para controlar, inclusive, um processo digestivo, musculação, musculatura, na verdade, né? Enfim. Então, esses aí ajudam sim. Certinho. Tamara, infelizmente o nosso tempo já está Já? findando. Já! Mas pode finalizar o que você Gente! estava falando, sim. Pode complementar. Não, vai dar Terminar. tempo. Gente, eu falo demais, tá? Então se acostumem comigo. Eu falo A bastante gente mesmo. adora. A gente Eu gosta. já disse, acho que eu sou baiana, gente. Baiano fala pra caramba. Quem é baiano aí deve se É identificar, porque a gente muito fala, viu? bom. Acho que eu vou resumir, tá? De resumão, resumão, resumão. Pensando na questão intestinal, gente, é a primeira coisa que vocês têm que pensar se vocês querem modular a dor de vocês, tá? Tudo começa no intestino, tudo começa ali com a boca. Então, tentem regular esse processo. Se precisar adotar um protocolo Low Food Map, procure um profissional que possa orientar vocês de maneira adequada, porque eu já vi pessoas que simplesmente cortam tudo da vida e aí o paciente começa a ter desnutrição. Não necessariamente o peso reduz, mas acaba tendo falta de vários micronutrientes e aí isso acaba impactando na modulação da dor. Então, acaba não dando certo e a pessoa acha que é porque não deu, é porque foi mal feito, tá? Então, procure um profissional para orientar vocês bem direitinho. Procure um profissional que pense de maneira integrada, que possa conversar com o médico de vocês também, porque é importante esse feedback, inclusive, para a gente fazer todo esse ajuste. E uma coisa que é muito simples: na dúvida, gente, comida de verdade, tá? Não necessariamente a gente precisa suplementar tudo. Claro, o suplemento ajuda e muito em relação ao tempo de controle, ao tempo de recuperação, mas não é a única via, tá? Então, para quem não tem grana, a gente tem outras vias que podem ser usadas, inclusive, tá? Além dos suplementos. A gente pode usar fitoterapia e não necessariamente extrato. Eu posso usar também tinturas de algumas coisas que ajudam muito. Então, procure alguém que possa orientar vocês nesse sentido. Não caiam nessa de que tem que ser tudo suplemento, não, tá? A gente tem que ter uma boa base alimentar para poder tratar. E primeira coisa que eu tinha falado, né? Só para terminar, cuidem da cabecinha de vocês, gente. E façam coisas que vão permitir que vocês façam esse controle emocional. Porque isso é fundamental para a gente controlar a dor, para a gente controlar os sintomas de síndrome do intestino irritável, independente do tipo de perfil que eu vou ter. Então, a primeira coisa é cuidar de verdade dessa questão emocional. Separe pelo menos 5 minutos do dia de vocês. 5, tá? De manhã e 5 de tarde. Ou à noite, enfim. Só o que eu peço aos pacientes. Pelo menos 5. Para vocês fazerem uma coisa por vocês. Porque a gente faz tudo para todo mundo, se sobrecarrega e acaba não se cuidando como deveria. Então, para cuidar de vocês, 5, 10 por dia, tem que ter esse tempo, gente. Então, façam isso que vocês vão ver que ajuda muito a melhorar. Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que eu costumo dizer: eu preciso estar bem para cuidar do outro, né? E é assim, Exatamente. Perfeito. cuidar das pessoas que a gente ama, né? Cuidar das pessoas no nosso trabalho, enfim. Exatamente. Tu falou e resumiu super bem.
A gente tem que se priorizar um pouquinho de vez em quando, gente. Então faça isso. Não quer dizer que vocês sejam egoístas, não, tá? Mas aprender a dizer não vai ser libertador e vocês vão ver como a qualidade de vida de vocês melhora, porque a gente pode não ter ainda a cura para fibromialgia, mas a gente sabe que tem manejo. E a primeira coisa, de verdade, é a gente botar a gente em primeiro lugar e começar a se cuidar. Então isso faz toda a diferença mesmo, tá? Ó, parei de falar, juro, parei. Muito obrigada. Muito obrigada. É sempre Eu que agradeço o convite. um momento com você. Você é sempre muito clara, muito objetiva. Dá sempre dicas fáceis de fazer, né? Coisas simples que, igual você falou durante a live, não precisa de muito recurso financeiro, não precisa. É hábitos, é coisa simples, é mudança de vida, né? E dá certo. E Com a gente certeza. consegue muito, tá? Muito Com obrigada. certeza. Obrigada, pessoas. Beijo. Até semana que vem, ou que vem que vem. Tá bom, até a próxima. Tchau, A gente tchau. fala de libido, né? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Pessoal, estamos encerrando agora. Muito obrigada a todos vocês que esteve aqui com a gente. Vou deixar a live salva, tá bom? E até a próxima. Um grande abraço.